Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a reunião que aconteceu entre o Lula e o Trump agora há pouco lá na Malásia, tá? A reunião aconteceu, como a gente falou que iria acontecer, né? O pessoal estava falando aqui, não, que eu não sei se ia acontecer. Não, eu falei, olha, tudo leva a crer que vai acontecer, né? E aconteceu de fato. E vamos falar sobre o resultado dela, porque foi muito engraçado. Primeiro porque teve uma pergunta que foi feita para o Trump antes que a jornalista da CNN, de tão desesperada para superar Bolsonaro, não esquece Bolsonaro, pós-Bolsonaro, por favor, pós-Bolsonaro. A mulher da CNN traduziu errado a coisa, uma lambança enorme. Aí depois teve a reunião, aí no final da reunião o Mauro Vieira deu uma entrevista, uma coletiva para a imprensa, falando sobre o resultado da reunião, e o resultado da reunião, como eu falei para vocês que seria, foi bolota, né? Bolota, não teve nada, eles combinaram de continuar conversando, mas uma frase que o Mauro Vieira falou chamou atenção, essa frase aqui, ó. Foi tudo muito abrangente. O que quer dizer que foi tudo muito abrangente? Ele está querendo dizer que conversaram sobre Bolsonaro, entendeu? Porque conversamos sobre tudo, não teve assunto proibido. O que ele está querendo dizer com isso? Que não conversaram sobre Bolsonaro, inclusive, né? Ao contrário do que a imprensa falou, que não, Bolsonaro é passado, o Trump já jogou Bolsonaro para fora da coisa, descartou Bolsonaro, é o pós-Bolsonaro, é o pós-Bolsonaro. Esquece, conversaram sobre Bolsonaro, inclusive o próprio Mauro Vieira admitiu, porque é só você ler nas entrelinhas ele falar isso daqui, né? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Perni Ornitorrinco e várias outras pessoas. Eu hoje fiz uma live, estava marcada às 6 horas da manhã aqui, ó. Lula e Trump tem encontro marcado às 6 horas da manhã, então eu marquei minha live para 6 horas da manhã. Só que eu acordei um pouquinho antes, e aí eu fui ver, já estava acontecendo a live, já estava acontecendo a reunião do Lula com o Trump. Aí eu acabei entrando mais cedo, entrei umas 5h30 da manhã com a nossa live aqui, a gente acompanhou toda a reunião, o resultado no final. Mas a live, sabe como é que é, né? Você acompanha a coisa tudo desestruturado. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é a informação estruturada para vocês do que aconteceu na reunião do Trump com o Lula. Se você quiser ver, acompanhar todo o procedimento, né, tudo que aconteceu durante a reunião e coisa e tal, tá a live aqui no canal também. A gente acompanhou tudo isso aqui, mas não tem muita novidade não, tá? Assim, a maior parte do tempo foi a gente batendo papo mesmo, né? Enfim, o que aconteceu hoje, né? Primeiro chegou o Trump lá na Malásia e o pessoal botou o pessoal dançando lá na Malásia, o Trump fazendo a dancinha do Trump. É uma figura o Trump, cara, eu vou te falar uma coisa. Tá lá o pessoal da Malásia fazendo a dancinha, o Trump dançando com eles. É uma figura o cara, né? Aí depois o Trump assinou o tratado entre Camboja e Tailândia, o tratado de paz entre Camboja e Tailândia. Aquilo que eu falei para vocês, né? Na verdade esse tratado de paz entre Camboja e Tailândia foi feito pelo pessoal da Malásia, na verdade, né? Mas aí o Trump disse que ele que resolveu e coisa e tal, e beleza, tá ótimo. Então ele assinou ali o Tratado de Paz, uma coisa muito bacana, né? Enfim, é típico do Trump isso daqui, né? Mais um Tratado de Paz entre Tailândia e Camboja. Aí, pois bem, depois disso daqui, o Trump foi para a reunião com o Lula, tá? Aí teve esse momento aqui da reunião com o Lula e tava aqui o Trump com o Marco Rubio, o Scott Bessent e o Greer, que, né, são os negociadores do lado do Trump. Do lado do Lula tava o Mauro Vieira e dois mané que eu não sei quem é. E a parte mais engraçada dessa pré-reunião, né, isso aqui então foi tipo assim, uma pré-reunião que teve aberto para a imprensa. A reunião em si foi fechado para a imprensa, tá? Mas teve uma parte no início que foi aberto para a imprensa e os jornalistas fizeram perguntas. E aí eu vou falar para vocês aqui, eu vou tocar um trechinho para vocês aqui, que eu achei o trechinho mais engraçado dessa pré-reunião, vamos dizer assim, né? Dessa conversa antes da reunião. Olha só. Please, go ahead. How are you feeling about Mr. Bolsonaro? Então o repórter perguntou, qual o seu sentimento sobre o Bolsonaro, né? Aí o Trump vai responder agora. Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really, I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? Aí o Trump fala, não, eu sempre gostei muito dele, lamento muito o que está acontecendo com ele, coisa e tal, acho um absurdo o que está acontecendo com ele, coisa e tal. Aí você viu no finalzinho a repórter da Globo perguntando, ele está na agenda hoje? Olha só, vamos ouvir de novo aqui. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business.
Aí ela perguntou assim, ele tá na agenda de hoje? Ele vai ser negociado, tá na mesa hoje para negociação e coisa e tal? Aí o Trump falou, it's not of your business, né? Não é da sua conta, né? Não é da sua conta, não interessa para você se ele vai conversar sobre isso ou não, né? E aí, o mais engraçado disso é que sabe como é que a CNN traduziu essa parada? Traduziu assim, não, Trump falou que não é interesse dele negociar Bolsonaro. Não, meu amigo, ele não falou nada disso, ele falou que não é interesse pro repórter ficar perguntando essa besteira. Mas os repórteres estão tão desesperados, não, tem que superar Bolsonaro, não pode, tem que ser pro pós-Bolsonaro. Chamamos o cara lá, o ex-embaixador do Obama, só para dizer que não, Bolsonaro já era, parem de falar do Bolsonaro, não pode falar do Bolsonaro. Né? E, no entanto, o Trump falou, não é do seu negócio, não é da sua conta, né? Não interessa para você se a gente vai falar ou não, né? Então, até o Lula riu aqui da moça aqui, porque, porra, né, minha amiga, não tem jeito, pô, eu acho que vou conversar de tudo, né? Teve um outro ponto importante também, quando perguntaram sobre a China. Um repórter perguntou se havia preocupação dos Estados Unidos, do Brasil, trocar os Estados Unidos pela China e não sei o que lá e coisa e tal, que é uma coisa que o pessoal fala, né, que não que... o Trump vai ceder na negociação com o Brasil porque o Trump tem medo do Brasil ir pro lado da China, né? O Trump falou, não, que a gente vai negociar com a China, vamos negociar com o Brasil, vamos negociar com todo mundo, não tem nada de trocar de lado para um lado para o outro, coisa e tal. Ele sabe que o Brasil não tem como fazer isso, a China não tem como absorver o Brasil dessa forma, né? Enfim, no final das contas foi isso que aconteceu antes. Aí depois disso daqui, eles foram para a reunião fechada, a gente não sabe o que aconteceu, né? Ficaram 45 minutos na reunião fechada, e aí no final teve essa coletiva aqui do Mauro Vieira falando qual é o resultado da reunião, né? E o mais engraçado do Mauro Vieira foi, primeiro, o semblante dele de desânimo, né? O semblante dele de, ai meu Deus do céu, que merda, não sei o que lá. A primeira coisa que ele falou, olha, não teve nenhum assunto fora da mesa, foi tudo muito abrangente. O que ele está querendo dizer com isso? Falaram sobre o Bolsonaro. É lógico, é isso que ele está querendo dizer, falaram sobre o Bolsonaro. O Trump falou, nós queremos saber disso daí, né? Ele falou que o Lula pediu para o Trump suspender as tarifas e a Magnitsky do Alexandre de Moraes enquanto negociam, para poder fazer o processo de negociação, suspender as tarifas para negociar e coisa e tal, mas não teve nenhum resultado disso. Então ficaram só na negociação, vão negociar mais, né? Ou seja, o resultado é aquilo que a gente esperava mesmo. O Trump virou pro Lula e falou, meu amigo, não tem nada não, a gente está aqui conversando, mas agora vamos mostrar isso aí. Isso, do jeito que o Mauro Vieira estava abalado, eu não duvido nada que, na verdade, o Trump ameaçou muito mais coisa para o Lula lá dentro, né? Ou seja, porque essa é a estratégia do Trump. Vocês sabem, né? O Trump tem um livro sobre negociação, táticas de negociação, que ele descreve algumas negociações dessa, né? Justamente dar a porradão primeiro, depois chamar a coisa para o lado pessoal e conversar, exatamente o que o Trump fez. E o passo seguinte é ameaçar mais ainda, né? Então, o que eu imagino que aconteceu nessa reunião aqui entre o Trump e o Lula foi o Trump ameaçar muito mais coisa agora pro Lula. Por isso que o Mauro Vieira tá até tava gaguejando pra caramba na entrevista, porque justamente, né, primeiro, tudo muito abrangente, falamos sobre tudo, não tem nada fora da mesa e coisa e tal. Falaram sobre o Bolsonaro. A conclusão óbvia é essa, né? Então, esse é o resultado. Não tivemos um equivalente do Trump. O Trump não falou nada sobre a reunião, pelo menos até o ponto em que a gente viu aqui. Ficou só mesmo o Mauro Vieira falando sobre o resultado da reunião. O Trump foi cuidar de outros negócios aí. Então, essa é a situação, né? É lógico que eles estão dizendo que foi tudo muito positivo. Não porque foi positivo, porque foi ótimo, porque negociamos muito, conversamos muito, não sei o que lá. E pra quê, meu amigo? Que negócio é esse? Não foi positivo nada, não teve resultado nenhum, não saiu nada disso daí, né? O que saiu, o fato dele dizer que tudo foi conversado, nenhum assunto ficou fora da mesa, não sei o que lá, ó, falamos sobre o Bolsonaro, teve negociação, o Trump está exigindo exatamente o que ele pediu na carta lá e está ameaçando muito mais agora, porque deve ser essa, se o Trump está seguindo o planejamento da negociação dele, essa deve ter sido o novo passo que ele deu agora, né? Então é isso aí, galera. A reunião aconteceu, como a gente disse que iria acontecer, e a reunião teve o resultado que eu falei que iria acontecer também. Ou seja, não ia chegar a lugar nenhum, eles iam dizer que não, que foi muito positiva, que foi muito legal e coisa e tal, mas o pessoal do Lula tá todo mundo com as pernas bambas porque tomaram uma trolhada nessa reunião com o Trump, né? Vamos aguardar agora para ver quais são os próximos passos disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.